Bem, de volta ao estúdio, mas com as notícias... Eu ia falar mais com as notícias de sempre, mas não são novas notícias, né? Até porque, será que o negócio de Marcos Felipe pode melar? Aconteceu uma coisa intrigante lá no Bahia. Vamos falar disso aqui, tá? Bem, renovação de contrato de David Braz, confusão reconciliada, Marcos Felipe não, Ferdi com Rubens Lopes e Mário Bittencourt se acertando para poder fechar a transmissão do Campeonato Carioca. Bem, isso e muito mais aqui nesse vídeo do Giro de Notícias. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil e de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Você deixa um like aqui embaixo, se puder me dar essa moral, e se inscreve aqui no Raiz Tricolor também. Afinal de contas, isso ajuda bastante aqui o canal, mas te ajuda também a você receber mais conteúdos sobre o Fluminense, beleza? Então, vamos embora direto para as notícias. Te abre falando sobre David Braz. Bem, foi anunciada, né, a renovação do contrato do zagueiro, que tinha contrato até abril de 2023. Essa renovação foi feita de 14 de abril até junho de 2024. Ou seja, o contrato foi renovado ali em 14 meses, né, dá pra gente dizer isso. São, portanto, um ano. Faz sentido alterar ali essa questão. Ou era para renovar até o final do ano, ou era para renovar até o meio do ano que vem. Porque ficar com contrato em abril não faz sentido. Fez sentido lá atrás, porque a gente não sabia como ia ser a temporada desse... No caso não sabia como ia ser a temporada seguinte, porque ele foi contratado, David Braz, naquele momento em que o Fluminense começou a temporada em março, né, por causa da pandemia. A gente não sabia como é que ia ser. Então até fazia um sentido, você bota ali 2 anos e pronto. Agora o Fluminense renova por 1 ano e 2 meses, né? É um contrato renovado por 1 ano, até o junho de 2024, e tem uma opção de renovação até dezembro de 2024. Eu imagino que essa opção ali de renovação seja renovar com o mesmo salário. Isso aqui é chute, tá? Enfim, e talvez ali com o David Braz precisa ter atuado em algum número de jogos para poder efetivar essa renovação. É muito mais no sentido de que assim, olha só, vamos renovar só até o meio do ano? Se você tiver alguma lesão, tiver algum problema e etc., encerrou por ali mesmo. Se você estiver bem fisicamente, estiver atuando, estiver sendo importante, a gente segura até o final do ano. Parece isso. Sobre a renovação de David Braz, tá? Óbvio, o número de zagueiros importa, isso é um fato, acho que não tem nada ali muito relacionado a outra situação que não seja essa importância. Com o David Duarte possivelmente indo para o Bahia, a renovação de David Braz fica importante, porque a gente vai ter David Braz como suplente imediato e o Vitor Mendes como um zagueiro emprestado mais jovem como opção, e aí você ainda tem o Luan Freitas, que será que finalmente vai conseguir fazer uma temporada, né? Desde 2020 que ele não inicia uma temporada normal, vamos dizer assim, e aí em 2020 ele iniciou uma temporada normal, mas teve pandemia. Então o Luan Freitas também passa a ser uma das possíveis, ser o 5º zagueiro ali da temporada. Então, com a chegada de Vitor Mendes, eu via como desnecessária. Aí com a saída de David Duarte, eu via como necessário, ok. Enfim, então David Braz não foi um bom ano dele, acho que o ano de 2021 foi até melhor, principalmente a reta final, mas renovou. Eu já falei um pouco sobre a renovação dele, mas era só para poder não ficar só a informação seca, né? Vamos pro próximo assunto. E o próximo assunto é sobre Marcos Felipe. Vamos lá, tá? Porque essa é daquelas notícias que tem que se concentrar, tem que botar coisa na tela, tem que... Porque é algo que no grupo lá dos padrinhos, na hora a galera já pulou. Acho que até postaram aí também outras páginas e etc. Chegaram a postar isso. Mas vamos lá, tá? A notícia é do Bahia. Peraí que não entrou aqui. Vou botar aqui a outra tela. Um repórter, o Atito 60, não sei como é que se fala aqui, enfim. Mas é um repórter lá, o Matheus Barbaço, do Bahia, que postou isso. Disse que Moisés Ramírez, goleiro do Independente Del Valle e da seleção equatoriana, estaria a caminho do Brasil para assinar com o Bahia. O esquadrão deve adquirir 70% do seu passe.
E aí você falando, beleza, Gabriel, raiz tricolor, tô agora antenado sobre o Bahia, né? E aí, tá, mas vamos só entender uma coisa. Vocês lembram que Marcos Felipe está saindo do Fluminense, emprestado para o Bahia. Por que ele tá saindo? Por causa da confusão que aconteceu lá atrás, dele com o André Carvalho e dele perder a posição, isso é um fato, por isso que ele tá saindo. Mas no final das contas, ele tá saindo porque ele voltou pro banco e ele sabe que Fábio vai ser o titular nesse ano. Então ele tá saindo porque ele quer jogar. E aí ele vai pro Bahia e o Bahia tá contratando um outro goleiro. Assim, e é um goleiro, até dentro dessa lógica, os torcedores do Bahia, eu fui ler os comentários aqui, né? Eles estão falando sobre gastar vaga de estrangeiro, mas estão falando, acho que não venho do Fluminense, se vier esse. Qual a lógica do goleiro do Fluminense sair de lá porque não quer ser reserva e vem pro Bahia provavelmente para ser reserva? Espero que não crie problema no elenco. Então com isso o Marcos Felipe será reserva. Enfim, ele vai para lá para disputar posição? Não dá para saber. Esse é um goleiro jovem, esse Moisés Ramírez do Del Valle, acho que tem 22 anos, se eu não me engano. Então, obviamente, assim, o Marcos Felipe chega talvez para ser titular e ele para ser reserva com um contrato mais longo, o Marcos Felipe tá emprestado, não dá para saber. Mas, assim, é engraçado, assim, na mesma hora a galera que tava falando sobre isso, foi onde eu vi lá no grupo de padrinhos, falando, pô, será que melou a negociação então? Porque o Marcos Felipe vai sair daqui para não ser reserva, né? Porque ele quer jogar. E aí ele vai para lá para ser reserva? Não faria sentido. Eu, a princípio, acredito que não muda em nada, acho que é o Bahia reformulando o elenco também. Talvez até, enfim, nem dá pra dizer que tá fechado, né? Estaria caminho do Brasil, dá a impressão disso, mas não dá nem pra te garantir, não teve anúncio oficial nem nada, mas dentro da lógica eu quero saber a sua opinião. O Bahia pode estar só reforçando o elenco como um todo, contratando 2 goleiros, mas o Felipe é o titular e ele é o reserva, e o desempenho do ano vai dizer mais e tal. Até porque os goleiros que terminaram o ano no Bahia não foram bem. Mas, enfim, não acho que seja um indício de que melou a contratação nem nada disso, não. Mas é engraçado, assim, é estranho, né? Tipo, né, tá contratando um goleiro que vem porque ele não tá sendo titular lá. Aí ele vem pra cá e aqui eu contrato outro goleiro, enfim. Mas é um goleiro bem mais jovem e tal, outra circunstância. Vamos ver aí, vamos ficar de olho aí como é que vai funcionar essa história do Bahia. Por último, aqui nesse vídeo, a gente fala sobre Ferdi. Mário Bittencourt tomou posse do segundo mandato dele, presidência do Fluminense, em Laranjeiras, e deu uma entrevista rápida ali para a imprensa que lá estava. Eu tô lendo essa entrevista aqui no Thiago Lima, Noel, lá no GE. Globo. E, bem, ele não falou sobre jogadores, falou só que vão ter reforços anunciados na semana que vem, mas, segundo ele, vou ler aqui exatamente sobre Campeonato Carioca. Breve parâmetro, só. Tá, a galera quer saber a notícia. Se você já sabe tudo que aconteceu, pode adiantar 30 segundos, aí pelo menos. Mas pro cara que tá perdido ou que esqueceu alguma coisa, qual que foi o parâmetro até agora? O Flamengo, a Ferdi tá junto com a empresa chamada Brax, que é quem vai vender o Campeonato Carioca. Vender tudo ali, vender publicidade, vender transmissão, vender pras TVs, etc. Essa empresa fez uma proposta financeira e o Flamengo disse que só assina se ganhar mais. O Flamengo se acertou com a empresa para ganhar 20 milhões de reais. Botafogo e Vasco, lá atrás, tinham um acordo com a Ferdi em que cada um ganharia 10 milhões e o Flamengo ganharia 15. Eles tinham aceitado isso. O Flamengo ganhando a mais do que eles, né? Ganhando cerca de 33% a mais, eles ganhando 33% a menos. O que aconteceu? O Flamengo renegociou um contrato, botou lá que ele ia ganhar mais, e aí Botafogo e Vasco ficaram putos por causa dessa renegociação de contrato a escuro ali, né? Enfim, sem por baixo dos panos, e disseram que não vão mais assinar o Campeonato Carioca. E o Fluminense, agora a gente chega ao ponto, dentro disso tudo, em nenhum momento se manifestava. Ia para as reuniões, mas não assinava. E a Ferdi, vendo o risco de ficar com o Campeonato Carioca sem Botafogo, Vasco e Fluminense no seu grupo de transmissão, tendo só o Flamengo, que não interessaria ninguém comprar, fez uma proposta ali de o Fluminense ficar com 15 milhões, mais do que os outros dois ficariam, né? Bem mais do que os outros dois ficariam, já que não vai ter o contrato com os outros dois, eles não ganham nada. E o Flamengo ficasse com 20 milhões. E eu falei sobre isso aqui, num último vídeo sobre esse assunto, que isso era colocar o Fluminense numa sinuca de bico. Mais especificamente o Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, numa sinuca de bico. Por quê? Há toda uma confusão do Fluminense com a Ferdi. Toda uma confusão do Mário Bittencourt com o Rubens Lopes, presidente. Há isso tudo. Uma confusão gigantesca, etc. Então, assim, o normal é a gente, né, ter o desejo de não se alinhar à Ferdi.
Ainda mais com o Flamengo ganhando mais. Então, por que sinuca de bico? É que se você tentar escapar por aqui, não dá. Então, o Fluminense assinar esse contrato? Não dá pra assinar. Pô, uma vergonha. Vai ganhar menos do que o Flamengo. Não é um critério objetivo ali pra delimitar quem vai ganhar o quê. Vai ganhar... vai se rebaixar a Ferg ao Flamengo no campeonato falido, vai ter que escalar time titular no campeonato carioca, beleza. Então não tem caminho por aqui, né? Pô, vergonhoso. Então vamos num caminho por aqui, então não aceita. Tá, mas são 15 milhões de reais. A cota da Libertadores, da fase de grupos, que a gente nem recebeu, né? E a gente não sabe do ano que vem, mas a cota da Libertadores, da fase de grupos, é de 3 milhões de dólares, que dá em torno de 16 milhões de reais. É o Fluminense ganhando pra jogar essa merda de campeonato estadual, um dinheiro que é o da Libertadores, da fase de grupos da Libertadores. Vai rejeitar isso mesmo? 15 milhões é quase o contrato que a Globo, que era um contrato maravilhoso, pagava e tal. Como é que você rejeita? Você não pode rejeitar isso. Você não pode dizer que seu clube tá falido e que tá difícil contratar, etc. Tá rejeitando 15 milhões, entendeu? Como que você não tem saída nem por aqui e nem por aqui. Tava esse nunca de bico. Importante, só antes de eu ler a declaração do Mário Bittencourt, destacar algo pra galera. Tem muita gente falando bem assim, pô, Gabriel, mas aí como é que vai acreditar na Ferg? Pô, eles não pagaram premiação nos últimos 2 anos, esse ano só teve sorteio do carro. Qual que é o complicado em relação a isso? Eu também não acredito na Ferg, tá? Eu acho que, inclusive, só com Flamengo e Fluminense e faltando menos de 30 dias pra rolar Campeonato Carioca, eu acho que eles não vão conseguir esses valores. Ou essa Brax, que é uma empresa com muito dinheiro, e que inclusive faz a transmissão da Copa do Brasil, vai tomar um prejuízo, mas vai bancar a cota dos clubes, ou então vão tomar um calote. Não duvido de nada disso, não, tá? Enfim. Só pra poder deixar claro. Só que, qual que é a diferença em relação ao ano passado e os últimos anos? No ano passado o Fluminense foi campeão, não levou nada e tal. Que é grande diferença. No ano passado no regulamento não falava nada de contratação, de premiação. Não falava mesmo, não teria. Seria o lucro da venda dos pacotes seria dividido e isso deu um lucro mínimo pros clubes. Então assim, no outro campeonato os clubes entraram já sabendo de que não ganhariam nada. Dessa vez não, tá sendo prometido uma cota, etc. Então da outra vez, vocês sabem que eu odeio a Ferg, mas nesse caso, no Campeonato Carioca do ano passado, a Ferg não tem culpa, entre aspas, de não ter premiação. Ela, desde sempre, falou que não teria premiação. Só se tivesse muito lucro nos streamings, que obviamente não teria. Pra ler a declaração do Mário Bittencourt, então dei todo um apanhado, pedi pra você pular 30 segundos, mas era pra pular uns 3 minutos. Errei aí, ó. De 20 vezes pra 200 vezes, talvez. Mas vou ler a declaração do Mário Bittencourt, tá? Estamos em discussão ainda. Vocês sabem a nossa posição, que é uma posição a nível estadual e nacional, da diminuição da diferença que existe hoje. Estamos fazendo uma proposta que entendemos que o Fluminense vai estar bem posicionado. O que é isso? É estar remunerado de acordo com aquilo que o Fluminense acha justo para o tamanho da competição, do apelo de seus jogos. Estamos caminhando para fechar, mas com valores muito acima do que o Fluminense iria receber na primeira proposta. Lembrando, a primeira proposta era de 9 milhões de reais. O Fluminense recebeu uma oferta de 14, essa informação do Vitor Lessa, e fez uma contraproposta de 15. Então o Fluminense, dentro dessa contraproposta, receberia 15, o Flamengo 20. Muita gente chegou a falar, pô, Gabriel, a diferença inicial lá atrás, a do Botafogo, né, de 10 para 15, é 5 milhões, é a mesma diferença. O Felipe Biancardi até botou lá no Twitter algo interessante, que é a diferença em percentual, né? Você ganhar 5 milhões a menos quando o bolo é de 35 milhões, isso é muito menos, né, do que você ganhar 5 milhões a menos quando o bolo é de 25 milhões, né, que seriam os 10 do Fluminense mais os 15 do Flamengo antes. Então assim, a diferença de 10 para 15, ela é maior do que a diferença de 15 para 20 por causa do tamanho percentual. Um dá 25%, outro dá 33%. Então o Fluminense, na teoria, se for o Felipe Biancardi, que botou lá no Twitter, achei uma visão interessante. Assim, eu falei desde o início lá atrás, não há cenário de saída. Sinuca de bico o nome disso. O que eu, no cargo de presidência, talvez tomaria uma decisão, que é... Muita gente falando também, chama o Botafogo e o Vasco pra conversar sobre a Liga Forte Futebol. Cara, você acha que o Fluminense já não fez isso? O Mário Bittencourt já não fez? Tendo reunião lá no Salão Nobre de Laranjeiras do pessoal da Forte Futebol. Então, claro que já houve um monte de conversas do Fluminense com o Botafogo, com o Vasco. Isso é fato, por questões da Liga. Não é esse o ponto ali agora da discussão. E que eu, como presidente, talvez faria. Estaria desesperado pra bolar alguma coisa pra encerrar o Campeonato Carioca. E puxar o Brasileirão para mais cedo, já garantir isso. Mas é algo que eu venho falando desde que começou esse assunto. Se é só recusar o contrato de transmissão
pra no ano que vem vir com o rabinho abanando e falando, no início do ano eu não consegui dinheiro e tal, me dá um contrato de transmissão, aí era melhor aceitar, né? Porque o que aconteceu com o Flamengo em 2019 e 2020 e agora aconteceria com a gente daqui a 2, 3 anos se a gente não tivesse uma solução para o estadual. Porque eu já falei, não dá lucro ficar fazendo amistoso, viagem, etc. Isso não dá lucro e preparativamente não é algo que deu muito certo nos times que tentaram fazer isso, futebolisticamente falando. Tem um vídeo inteiro aqui no canal falando sobre isso. Não vou ficar me repetindo, não. Né? Enfim, vamos ver. Uma coisa que eu aprendi é que quando o Mário Bittencourt fala em público, assim, né, abertamente, estamos caminhando para fechar, em 99% fechado. Vamos aguardar para ver. Tamo junto, até a próxima, valeu.